várias vantagens de estudar à distância. Uma delas é o tempo que você ganha para se deslocar para um local de aula presencial, por exemplo, e depois retornar. Parece uma besteira isso, mas há pessoas que levam 1 hora, 2 horas no deslocamento para ir, depois para voltar de noite, chegam em casa tarde. Esse tempo somado é um tempo muito rico que o aluno acaba aproveitando para outras atividades, mesmo que não sejam de estudos, para descansar. Então, o tempo ganho no estudo à distância é muito importante. A outra coisa é a flexibilidade que o aluno tem. Se você estudando à distância, vai conseguir organizar o seu tempo de uma maneira diferente. Você pode estudar mais um dia, outro dia você está ocupado, pode dedicar mais tempo para uma outra atividade. Então, essa é uma segunda vantagem. Uma outra vantagem, dentre inúmeras que a gente poderia citar, mas uma terceira, é o contato que você tem intenso com a tecnologia. O fato de você ter que usar um ambiente virtual de aprendizagem, ou AVA, que a gente chama, e de participar de fóruns, participar de chats, você acaba tendo que dominar diversos recursos tecnológicos e também parece uma besteira, mas acaba fazendo uma diferença muito grande do ponto de vista profissional e até do ponto de vista de estudo mesmo. Tá? Essas são algumas das vantagens. Você com certeza um aluno à distância, você com certeza vai perceber outras vantagens. Estudar presencialmente significa ir para uma sala de aula, ter um horário marcado do início da aula, intervalo, final da aula, encontrar todo dia, toda aula com o mesmo grupo de alunos, trocar relações, ter relações presenciais, olhar para as pessoas, falar com as pessoas na hora, olhar nos olhos, sentir o movimento dos corpos, o clima da sala de aula. Isso, boa parte disso você perde na educação à distância. A sua relação é com um software, com um ambiente virtual de aprendizagem, é com ferramentas. É claro que do outro lado estão pessoas, mas muitas vezes as pessoas não estão no mesmo momento que você. Boa parte das atividades em educação à distância em geral são assíncronas, ou seja, você fala alguma coisa hoje, as pessoas falam em outro momento. Muita gente se sente sozinho, inclusive, por causa disso, quando está estudando à distância. O que a FINASSE faz para procurar compensar um pouco essa perda que a gente tem do presencial? Primeiro, a FINASSE investe muito em atividades síncronas, ou seja, você vai ter espaços de interação com horário marcado, em que professores e alunos vão estar ao mesmo tempo conectados. Os professores vão falar, vão expor um conteúdo, é claro, mas você vai ter chance de discutir esse conteúdo com o professor, com outros colegas, participar de uma maneira que você se sinta presente, mesmo que virtualmente, mas presente numa turma, numa sala, como se fosse uma sala de aula. Isso, além o objetivo disso, na verdade, é, de alguma maneira, humanizar a educação à distância. Retirar da educação à distância esse lado forte da tecnologia, dos ambientes de aprendizagem, das ferramentas, e pôr você em contato com as pessoas. Então, essa tendência de atividades síncronas, é claro que completadas com atividades assíncronas, fazem com que você possa participar de uma maneira diferente da educação à distância, diferente do que se faz em muitos casos, e inclusive que você possa depois fazer o seu trabalho sozinho, ou mesmo em grupo, mas sem estar naquele momento síncrono, que você possa completar com atividades assíncronas. Então, esse é um diferencial da FINASSE, no sentido de procurar minimizar um pouco essas perdas que a gente tem na passagem das aulas presenciais para as aulas à distância. Você que é aluno de educação à distância, está começando um curso à distância, ou você que tem interesse em ser um aluno de educação à distância, precisa ter a consciência de que você não estará mais em uma sala de aula presencial, olhando para o quadro negro, com o professor sentado na carteira. Você vai estar usando o que a gente chama de ambiente virtual de aprendizagem, ou AVA. Esse ambiente de aprendizagem vai ser o seu espaço de estudo, vai ser a sua sala de aula, entre aspas. Então você precisa conhecer essa ferramenta, tem que se adaptar à ferramenta, fazendo exercícios, realizando atividades, tirando dúvidas quando você tiver. Existe uma adaptação técnica, que é saber realmente utilizar os recursos que os ambientes virtuais de aprendizagem oferecem. Existe uma adaptação também vamos dizer, emocional,
no sentido de que em alguns momentos você vai se sentir sozinho, você vai estar lidando com uma ferramenta, lidando com um computador, não vai estar mais num espaço de compartilhamento de sensações, de visões, de emoções. Então, a adaptação ao ambiente de aprendizagem é essencial. Importante dizer que a gente chama de ambiente de aprendizagem, na Finassi a gente utiliza o Adobe Connect, existem vários outros ambientes, mas além desse ambiente de aprendizagem você vai utilizar várias ferramentas. Quer dizer, os professores vão pedir para você fazer atividades que às vezes vão precisar do Word, por exemplo, às vezes vão precisar de um editor de vídeo, às vezes vão precisar de um software para áudio. Então, além de se acostumar com o ambiente de aprendizagem, você precisa se acostumar com as diversas ferramentas que vão ser utilizadas. Esse momento de adaptação é essencial. Muitos alunos acabam largando ou desistindo, até pela dificuldade de adaptação a essa interface, né? Então, a adaptação à interface virtual é um momento importante aí da sua conversão de aluno presencial para aluno à distância. A organização para um aluno em educação à distância é essencial. Porque, no caso da educação presencial, boa parte dessa organização já é feita por terceiros. Você já tem lá o horário marcado, você tem o lugar que você vai estudar, você tem as atividades com muita clareza, o professor repete na aula o que você tem que fazer, você faz na aula, depois você tem que fazer fora da aula, isso é reforçado. Na educação à distância você não tem esse espaço. Você, em geral, tem atividades, muitas vezes atividades síncronas, que tem horário marcado, mas depois uma série de atividades assíncronas, ou seja, que você não vai ter horário definido. Então você tem que se organizar, muito mais do que um aluno presencial. Como que você pode se organizar? Em primeiro lugar, usar um software ou usar um próprio arquivo de Word, por exemplo, marcando lá os seus horários de estudo, os seus dias, procurar ser regular nesse estudo. A gente tem uma tendência na educação à distância de dizer, segunda eu tenho um compromisso, terça é aniversário do meu amigo, quarta eu tenho algum compromisso com a família, e achando que o tempo pode ser diminuído para depois, em 1, 2 dias, você fazer tudo. É impossível. Você precisa então estudar continuamente, com horário marcado, cumprir as tarefas que o curso pede, e assim você vai conseguir sucesso.